Rede News na TV. Olá, bem-vindos a mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da AltV, primeira televisão por internet do Brasil, e que conta com o apoio de produção da Infinity, a mais recente produtora do Brasil e que está realmente focada em desenvolvimento de comerciais, desenvolvimento de programas de televisão, enfim, vídeos empresariais. Então, fica aqui o registro também da Infinity. No programa de hoje, nós recebemos um grande colega de muito tempo, que é o Agnello Pacheco, ele que é presidente da agência Agnello. Agnello, bem-vindos ao Ed News na TV. Toninho, você sabe que eu admiro muito o Ed News. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. A gente se conhece há muito tempo. É verdade. A gente já viveu os grandes momentos da publicidade, em todos eles instantes. Então, é um prazer muito grande estar no seu programa. Legal. Tá? Uma coisa que eu sempre desejei, e que agora vou ter essa oportunidade, é que você me contasse um pouco do teu começo, né? Como é que o Agnello entrou nesse mercado publicitário? Não, eu cheguei por acaso. Porque muita gente fala o seguinte, por que você cria bem para televisão e para rádio? Porque eu comecei como teatro. Eu fiz um teste por namoradinho da Anne Frank, na peça O Diário de Anne Frank. Como eu era tímido, tinha 14, 15 anos, magrinho, eu passei. E ao passar, eu não tinha mais quase papel, mas logo em seguida tem uma peça chamada O Muro do Jean-Paul Sartre, que eu fiz um menino que perde a família toda. E aí, eu fiquei na televisão, em Minas, isso. Mas não tinha quase nada para fazer, né? E aí eu ficava muito doido para fazer alguma coisa. E aí eu descobri que tinha um programa chamado Arquivo Policial, que o cara que escrevia o programa era preguiçoso. Viu? E aí, por minha sorte, eu fui num sebo da faculdade, da universidade, encontrei um livrinho onde tinha contos policiais dos anos 20. Aí eu comecei a adaptar aquela coisa e encaixava um garoto da minha idade para ele poder me escalar. Ele não pagava nada, pô. Ele me escalava. Aí eu estava ali, comecei a escrever programa. Um dia eu estou na televisão com 17 anos. Chegam 3 caras, 4 caras de terno e gravata. Eu falei, pô, sério? Você falou, menino, eu estou sabendo que você está escrevendo bem e tal. Nós queremos que você criasse um comercial para nós. Uma lava-roupa Bendix Pequina. Lava-roupa Bendix Pequina? É. E se ficar bem, nós pagamos você. Para mim era um cara de 28 anos, para mim era executivo, né? Opa. Eu era menino de 16, 17 anos. Aí, foi quanto tempo? 30 segundos. Quanto tempo você faz? Eu falei, olha, 3, 4 dias. Ah, tá bom. Umas semanas passaram lá, pegaram o comercial. Eu criei um comercial com 4 mulheres vestidas de Beatles. Porque eu não tinha compromisso, eu não era publicitário. Sim. Eu era televisão. Aí eu criei 4 mulheres vestidas de Beatles, cantando o Help, do lado de um tanque. Help, help. Aí, quando eu apresentei aquilo, ele cortava a lavadora. Quando eu apresentei aquilo, os caras falaram, é muito doido isso. Né? Isso é muito louco. Isso é muito louco desse menino. Bom, vamos levar para São Paulo. Se der certo, vamos pagar bem você. Toninho, 2 meses depois, os caras voltaram. Me pagaram que eu ganhava 1 ano na televisão. Nossa, que maravilha. Aí começaram a chegar os pedidos. Então eu virei publicitário, vindo da televisão. Que genial. Porque eu tenho mais facilidade para criar mídia eletrônica. Né? Porque eu não nasci do meio gráfico, de fazer o título, de fazer o anúncio. Eu vim muito mais da televisão. Então aquilo foi uma coisa que me ajudou demais na vida, porque eu pude fazer publicidade e tal. E aí, até que um dia a Norton, Belo Horizonte, ainda... Norton, Belo Horizonte. Me descobriu. Descobriu e me levou para Rádio TV, mas um Rádio TV que criava. Um Rádio TV que tinha que criar. Entendi. E aí eu comecei a criar para Norton, Belo Horizonte. E o meu trabalho começou a aparecer. E o meu patrão era pão duro. O Geraldo. O Domingo. Lá, o de Belo Horizonte. Tá, o de Minas. Pão Domingo, pão duro demais. E eu tive a sorte do Neil Ferreira chegar em São Paulo, assumir a direção nacional da Norton e começar a ver meus trabalhos. E aí, olha só que loucura, olha que loucura. Eu ganhava 150x, ok?
E já tinha 2 filhos, pô, a vida filha da mãe. Aí o cara, pão duro, um dia me chama e falou, olha, Agnello, eu recebi uma hora de São Paulo, você vai pagar 1.800 por mês. O quê? Eu vou ganhar num ano, por mês que eu ganhava num ano? Como é que é isso? Porque o Neil viu o meu trabalho, E falou, tá. segura esse menino aí. Esse menino é bom, segura esse menino aí. Aí eu venho para São Paulo fazer um trabalho para entregar para o Neil para fazer. Aí apresento para o Neil, estava de terno e gravata, ele falou, por que você trouxe trabalho para cá? Tem um menino bom lá em Belo Horizonte, pô. Por que você não fez com ele, pô? Um tal de Agnello? Eu falei, sou eu, pô. Ah, que ótimo. Aí ele me pôs junto com o Jarbas, e nós começamos a criar. E aí me descobriram como criativo. Que genial. E eu tive uma grande lição de vida porque eu comecei a criar para a Mesbla. E aí comecei a criar para o Brasil inteiro para a Mesbla. Imagina. Aí eu descobri um O varejo negócio. é puxado, Eu né? descobri um negócio, Toninho, que esse negócio de linguagem nacional é mentira. Porque se fila no Rio Grande do Sul é bicha. Sim. E aí como é que pode ser? Aí eu criava com o pessoal de Fortaleza, sentava com eles, criava com o pessoal de Salvador, de Porto Alegre, criava com o pessoal de Caxias, criava com o pessoal onde tinha Mesbla e onde tinha Norton. E aí eu pude exercitar um processo que me ajudou muito criativamente. Foi uma lição de vida assim, importantíssima, porque eu tive uma escola. Eu tive uma escola que eu não tinha tido na vida. Quer dizer, de perceber como é que é o povo brasileiro, como é que o povo brasileiro é diferente. Você criar em Belém é completamente diferente de concordo. Acho até que é uma Porto falha Alegre. Até hoje, né, não corrige, né? Acaba fazendo... A mulher de Belém é completamente diferente da gaúcha. E você quer fazer uma linguagem nacional. Eles insistem nessa linguagem nacional, porque é mais econômica. Sim, Mas essa coisa não existe, porque você percebe claramente que a forma de conduzir, de abordar é diferente. Então, eu aprendi publicidade assim, né? Esse foi o meu início. Legal. Então, agora, primeiro eu queria mandar um recado pessoal. Vamos achar o Neil Ferreira. Estou com saudade do Neil. Manda e-mail para o Ed News. Vamos atrás do Neil. Né? Vou fazer um programa com ele. Esse é um gênio, né? É um gênio, porque é o seguinte, eu acho que ele, inclusive quando eu vim para São Paulo, ele já tinha saído da Norton, eu devo muito a ele isso, porque eu vim para fazer parte de um grupo de criação dos pobres. O Geraldo Alonso me trouxe para São Paulo, mas tinha os grupos de criação dos pobres. E eu era o grupo dos pobres, só fazia filiais e pequenos clientes. Não fazia Nestlé, não fazia os grandes clientes. Sim, eram os bacanas. Né? O Neil falou para mim, Agnello, eu conheço todo mundo que está lá, ele tinha saído. Se você trabalhar 1 hora mais, você já é melhor que eles. Se trabalhar 1 hora mais, você vai comer eles todos. Eu trabalhava 3, 4 horas. Eu saía da Norte 11 horas da noite. Aquelas prostitutas ali da General Jardim, todos me conheciam. Não sabia que você ia 11 horas da noite. Trabalhei muito, passei demais. Mas eu percebi o seguinte, e eu acho que isso é importante o criativo saber disso. Eu falo isso em todo lugar. Primeiro, você precisa começar de novo todos os dias. Sim. O ontem não vale mais. O passado não vale coisa nenhuma. O mundo muda todos os dias. Incrível. E você, o desafio criativo é o seguinte, quando você senta com um grupo de trabalho, tenta achar uma ideia forte e vigorosa. Achou uma ideia forte, vigorosa e boa, encosta, você relaxou. No que você relaxa, vem logo uma outra. Aí vem outra. Isso é um segredo. Uma arte de criação, né? Eu faço isso há anos, quer dizer, e eu acho que tem que ser isso. Quer dizer, então a Norte foi uma grande escola para mim. Me conta esse momento de passagem onde você decide abrir a Agnello. Sua própria agência e se tornar empresário. Foi assim. Um grande empresário de sucesso. É a verdade real mesmo, né? É que o velho Geraldo Alonso tinha por mim um carinho muito grande. Sem dúvida. E o velho Geraldo Alonso via em mim um dos homens de sucessão dele. Mas deu uma ciumeira e normal dos filhos. Sem dúvida. E eu percebi que ele falou, Agnello, você vai embora, vai ficar um mês que eu estava para sair, eu tinha uma proposta para o MAP. Tá. Ia para o MAP. Ia ser diretor de criação da MAP, vice-presidente de criação da MAP. Aí, na época eu perguntei, mas o Alex quebra lápis ainda? Porque o Alex ia quebrando lápis. Rodei por ali, não quebra mais e tal. Mas aqueles bares da Vida Paulista, os caras tudo meio de fogo, os caras de criação loucos. Eu falei, mas dava para pegar esse desafio. Fechei. Mas o Zé de Alcântara, que era um cara ligado ao Geraldo, ligou para o Geraldo. Opa! O Agnello está indo embora.
E o velho gostava muito de mim, né? Eu aprendi muito com ele. Ele apagou, ele deixou uma luz toda o ajuda na sala dele. No fim do dia, me chamou e falou assim, você vai me deixar? Ixi. Você vai deixar um negócio que você não sabe o que você vai ganhar? Você não vai me deixar um negócio que você faz parte dele? Difícil, hein? Pode ter emocional para boa. Ele falou, não, você vai descansar, você vai ficar um mês fora. Quando você voltar, eu vou preparar um andar para você tocar essa agência. Assim, eu tinha me preparado. Quando eu abri a Agnello, eu soube que eu estava preparado. Entendi. Porque eu não sabia que eu estava preparado para ter uma agência. Quem me preparou para ter uma agência, e não só criativo, foi o Geraldo Alonso, foi o velho. Beleza, hein? Aí, quando eu voltei, o clima era outro, porque os filhos ficaram ciumados, e aí a situação ficou muito difícil. Quando foi em abril, às 13 horas e 15 minutos de 85, eu pedi demissão da Norton. Pedi demissão da Norton para não voltar mesmo. E quando eu fui abrir meus armários, tinha mais de 20 cartas de demissão. O Geraldo tentou segurar, falou que era crise de 40, que eu estava com problemas e tal, mas, na verdade, não era. E eu saí da Norton sem nenhuma proposta, Puxa. sem nenhum cliente, O que foi bom. sem nenhuma parte, conta. Eu saí zero. Zero mesmo. Zero. E por minha sorte, a Artiplan me sondou. Mas havia um rádio TV da Artiplan no Rio, que falou, se ele vier para a Artiplan, eu saio. Graças a Deus, ainda bem, né? Eu devo minha agência a ele. Você não teria tido agência. Eu ia para a Artiplan e levar as contas para ele, buscar contas para eles e tal. Mas aí eu abri a Agnello. A minha sorte foi assim, eu não sabia para onde eu ia. Tinha aparecido uma proposta da Léo Burnet para eu correr a América do Sul toda e passar um dia, 2 dias por mês no Brasil. Eu estava com meu filho André, que hoje está nos Estados Unidos, fez MBA, trabalha, diretor de marketing de um banco lá nos Estados Unidos. Olha você ver, ele era criança. Estava do meu lado da Paulista, eu falei, pô, vou ficar sem ver esse meu filho. Ele tinha 8 anos. 6 anos, vou ficar sem ver esse meu filho. Pô, um mês, pô. Quando o Nissim Rara, dono da roupa, para do lado. Guilherme, para onde você vai, pô? Teu grande cliente, hein? Pois é. Foi assim, sem querer? Pois é, ele era cliente da Norton. Guilherme, para onde você vai, pô? Não aguenta aquela agência, pô. Me procura segunda-feira, abro uma agência. Eu procurei o Nissim, ele falou, Guilherme, eu quero fazer uma agência com você. Aí eu procurei o Nissim, ele falou, Guilherme, mas eu não quero mais a Norton. Eu falei, não, Nissim, mas eu quero a concorrência. Eu queria ter. A tesão da concorrência. Claro. Eu não ia abrir a agência, aí eu decidi fazer a concorrência. Bom, nessa altura, eu falei, bom, eu tinha que buscar uma ideia completamente diferente. E aí, como eu não tinha, ninguém entendeu até agora, por que essa ideia do merchandising do Rock Santeiro, Nossa, onde cartaz, o cartaz que a mulher todo mexe, mundo conhece isso. ninguém entende por que aquilo foi feito. Na verdade, porque eu precisava de uma ideia diferente. E eu não tinha diretor de arte, porra. Era eu sozinho, cara. Como é que eu não tinha diretor de arte para criar nada? Então, eu levei para ele, né? E eles adoraram. Histórico, isso faz parte da grande criação da propaganda brasileira. Rock Santeiro, E quando eu levei tinha apoio, né? Apoio do merchandising, que era da Globo separado. Abelão, era do apoio. Ele falou, não, vamos pôr no Tititi, isso é moda. Eu falei, não, eu quero Rock Santeiro. Conversei com os autores, o Dias, né, e o Agnaldo. Eles foram maravilhosos. Aceitaram a minha ideia. E aí nós temos 10 ações. E aí aconteceu uma coisa interessante com o Marcos Paulo, que já faleceu, estava dirigindo, e eu fui dirigir a menina que mexia, a tal de Michele. Fomos para o Rio, dirigir a Michele. Chegamos lá, né? Aquele rebolado que estava na minha cabeça, não consegue fazer a pessoa sozinha. Não dá. Aí o que aconteceu? Eu baixei nas pernas da Michele, encostamos a câmera, e eu mexi embaixo nas coxas dela e ela mexia em cima. Certo. Eu mexi embaixo, ela mexia em cima. Aí foi aquele rebolado. Quando eu vi um cara que estava na câmera, falei, puta, é isso aí. Esse aqui. Bom, aquilo foi um sucesso, nós vendíamos 70 mil dúzias. Registramos essa história hoje, hein? Nós vendíamos 70 mil dúzias de calcinhas mês, mas ninguém sabe. Por isso que eu digo, as pessoas falam, a Agnello hoje tem 160 funcionários, está no Rio, São Paulo, Brasília, mas ninguém sabe o que a gente passa, né? Porque com 75 mil clientes, dúzias, cresceu para 100 mil. Aí como é que faz? Tem que buscar costureira. Aí, o que eu fiz? Lá em Itaim Paulista, a gente parava o bailão no sábado.
Os caras, pô, parou o bailão, pô. Os caras dançando, Convocar. dando uns esfregas nas mulheres, né? Parou o bailão, pô, por que você parou o bailão? Eu falava, olha, meus amigos, é o seguinte, a roupa está, a Valerim, a roupa, né, está aberta amanhã, o dia todo, para selecionar costureiras. Você, costureira que trabalha longe, que trabalha em São Paulo, que genial. vai lá. Pô, que emboscada de marketing então boa. ninguém sabe que a gente fez isso. Mas naquele instante, aquilo estava dando receita de como fazer uma agência. Mas isso já é um empresário, né? Pois Não é só um criativo. Pois né? é, mas a Guinelo, naquele instante, foi moldada a forma da Guinelo ser agência. Se a Guinelo chega hoje aos 28 anos, só chegou porque naquele instante nós aprendemos que uma agência não faz só publicidade, ela tem que ir muito mais. Magnello, mas não é isso que o mundo está descobrindo hoje? Sim, mas Que é exatamente isso que você está falando. Pois é, mas a gente pastou, por exemplo, Abriu a trilha inteira, pastou, né? para você ter uma ideia, a gente fez um negócio por coisa de costureira. Eu não tinha, dá para imprimir nas revistas. A gente ia nas bancas lá perto, falava, enfia que era contigo, e dava dinheiro pro cara da banca, procura-se costureira, e contratamos costureiras. Aí podemos passar para 120 mil dúzias de calcinhas. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que ensinou a Agnello a ser assim. E eu acho também uma coisa que eu vivo dizendo, tem que começar todos os dias de novo e você não pode parar de criar 3 anos. Se você parar 3 anos, você não volta. Você perde a mão. O mundo foi embora e você ficou. Entendi. Eu tenho visto exemplos de criativos fantásticos que pararam. Eu tento trazê-los de volta. E o cara está fora do ritmo. Tem caras de bons, redatores excelentes que eu tentei experimentar agora, mas eu vejo que o cara, ele está em outro mundo, ele perdeu. E você, se você parar, você perde mesmo. Com esse movimento mais tecnológico, redes sociais, internet, você acha que o criativo consegue também trabalhar nessa área? Ele consegue, porque assim, o mais importante de tudo que você faz é a ideia. Tá. Você vive de uma ideia. Por exemplo, todo mundo fala que criou isso aí. Eu posso falar que eu criei, porque eu criei na frente do dono. Tá. Quem criou o Tomodoro e o Ador Sumiu fui eu. Tomodoro e o Ador Sumiu até hoje. Por quê? Tá Porque o cara falou assim, eu quero uma coisa igual melhorar, ou melhor não faz mal. Eu peguei a caixa dele, tapei o Rio, falei, Doril. Aí a dor sumiu. Tomou Doril, a dor sumiu. Tomou Doril. Ele falou, tomou Doril. Então eu já vi vários caras dando entrevista que já fizeram. Vários douros Mas o dono, quem na frente do dono, o tomou Doril, a dor sumiu. Então a Agnello... E não importa qual mídia, agora entendo o que você está dizendo. Agora, eu consegui fazer... O que eu fiz na Agnello? Que eu acho que foi o segredo desses 28 anos. A gente fez uma agência sem gritos, sem berros, sem preconceitos, sem diferenças, sem ódios, sem fofocas. A gente conseguiu fazer isso. Porque eu vivi isso da Norton. Eu mantive da Norton algumas coisas, pagar em dia. Pagar em dia os funcionários. Isso eu mantive da Norton. Mas uma agência de berros e gritos que a Norton tinha, eu tirei. Então, ruim, né? eu fiz uma agência muito leve. A Agnello é uma agência que eu estou falando isso porque todo mundo está assistindo, já passou por lá. Sim. É uma agência que muita gente que já passou por lá volta e vem rever, porque sabe que o crime é assim. Não tem pose, não tem diferença, não tem portas fechadas. Eu acho que esse nosso negócio caminha para isso. Agora, vamos entrar um pouco no digital, que eu acho importante. Tem um erro básico em publicidade. Em algumas agências estão cometendo. Tá. Você se lembra? Você trabalhou, você foi mídia, um dos maiores mídias do Brasil, você sabe muito bem disso. As agências criavam as campanhas e depois pegavam os pontos de venda e era o final. Fazer os pontos de venda. Anexava. Muita agência hoje está pensando assim, vamos criar a campanha, depois a gente fala na internet. Entendi. Mas não é, uma linguagem completamente diferente. Muito não bem dá para observado. adaptar, não dá para fazer. Muito É bem outro observado. mundo. Você tem que chamar o pessoal que está ligado na internet e criar juntos, porque você tem que partir dali. Não adianta você querer adaptar depois. Sim. Outro erro básico, os caras estão fazendo um negócio que me dá desespero. Eles acham que existe fazedores de propaganda e criativos. Está cheio de fazedores de propaganda. Se você perceber as revendedoras de automóveis, é tudo fazedor de propaganda. Ele tem uma piadinha que só ele riu, ele e o cliente riu, e você não ri. Muito é aquele bom. troço chato. Está cheio de fazedor de propaganda. Então tem poucos criativos. Tem criativos ótimos? Tem. E o mais grave no Brasil, que eu acho, que eu fui falando, é o seguinte.
Nós só temos uma agência grande brasileira. Isso é o mais triste. Nós só temos a África. Brasileira grande só tem uma. Hoje todas As outras são multinacionais, né? médias grandes ou médias. Não existe mais. Todas as grandes multinacionais compraram. Por quê? Porque no Brasil tem uma exceção. Eu já fiz movimento, já mandei carta para a presidência da República, já ela sabe da minha posição, a presidenta Dilma sabe da minha posição. Não é possível, não dá. Se na Bolívia todas as agências são locais, só na África tem agências multinacionais, por que o governo brasileiro é atendido por agência multinacional? Não tem sentido. Quando no passado não era, você Porque lembra? era só não era. Não era quando na época do não era, não Bolsonaro, era. Geraldo, Isso começou o só seguinte, agências nacionais, isso começou né? assim, o Sérgio Amaral, quando assumiu, ao fazer Embratur, certo? Sim. Ele entendi. resolveu pôr a Embratur na Macan lá fora. Macan, porque ela faria uma campanha aí veio a mundial. licitação da Caixa. Eu tirei primeiro lugar, o Nizam tirou segundo e a Macan tirou terceiro. Eu fui almoçar com o Nizam falou, não vou ficar não. Eu estou crescendo nesse Itaú, como cresceu. verdade. Porque o Nizam é um senhor empresário, admiro ele demais, gosto dele demais. verdade não. Então, as pessoas falam mal dele, eu acho ele sério, decente, nunca tive nenhum problema com ele. Falei, eu vou apostar no Itaú, eu vou abrir mão. Ele abriu mão, quando ele abriu mão, a Macan veio para a Caixa, porque a Macan não era para vir. Entendi. E aí abriu a cerca. Aí a primeira vez Então, que... hoje, por exemplo, todas, você vê uma Talent indo embora, da multinacional. Você vê uma DPZ, Liulara. DPZ. Ou seja, das multinacionais, a única que não participa de governo é o MAP, que eu admiro, para o trabalho deles. Para mim, é a melhor agência do Brasil hoje. Não tem dúvida nenhuma. Né? O Marcelo, eles tocam a agência muito bem. Madeira. É a melhor agência do Brasil. A melhor agência do Brasil. E não tem conta de governo. As outras todas estão vindo e estão se associando às agências brasileiras para ter contas de governo. Agora, não tem sentido, porque basta colocar no edital, tem que ter 50% a mais de capital brasileiro para participar. É simples, porque se você vai fazer uma plataforma de petróleo, tem que ser brasileira, por que a publicidade tem que ser multinacional? Por que eu tenho que pagar uma agência multinacional para investir lá fora o dinheiro e não aplicar no Brasil? Então não tem sentido, isso não abre mercado, porque elas já estão alinhadas. Você sabe muito bem como uma multinacional, qualquer multinacional que vem para cá já vem com a sua agência aqui, certo? Então já tem as suas agências. Já é programado. Aí o governo brasileiro... É o chamado alinhamento, Meu né? Deus, tem sentido uma agência do Japão ter conta do governo brasileiro? Não tem, né? Pô? Vamos ser sinceros. Não tem sentido. Não, se eu bater na porta de qualquer governo, não consigo. Vocês estão entendendo? Estou num projeto maravilhoso no Congo, que a Guiné está fazendo. Esse projeto é feito para terceiros. O governo do Congo não permite que você faça campanhas para eles, para o governo, porque tem que ser agências locais. E o Brasil, não dá para entender, continua com esse processo de agências multinacionais, lotadas de multinacionais. E olha, outra coisa, nunca o Brasil teve uma SECOM tão profissionalizada. É verdade. Isso A SECOM da Presidência da República hoje é aprimorada, né? Aprimorada, são publicitários, Sim. o Marcelo, os outros, Sim. são muito publicitários, são profissionais sérios. Você apresenta a campanha para eles, você discute com todos eles de nível, são clientes mesmo, não são simplesmente governo, alguns públicos. Você tem que ser muito profissional para você poder estar bem no governo. Agora, eu não consigo entender isso no Brasil. Quer dizer, isso para mim é uma incógnita que eu não consigo resolver. E está crescendo, é uma bola que vem crescendo. E enquanto nos outros países não é assim. Não é assim na Bolívia, não pode ser assim no Brasil. Então, isso para mim é uma coisa que eu tenho brigado muito. E o falecido Petrônio teve comigo 2 semanas antes de falecer, ele estava me convidando para fazer parte do IAP. O instituto dele, né? É. De análise da propaganda. Você não ser conselheiro. Antônio Corrêa. Conselheiro. Ele na minha sala, ele falou, meu caro, que cachimbo dele, né? Guilherme, isso vai piorar. Isso vai piorar. E sem aí ele piorou. Piorou mesmo. Puxa vida. A situação está cada vez pior, porque você vê, eu vejo uma DPZ que eu admirava, admiro demais, né? Indo embora, né? O Júlio para mim foi uma escola. Primeiro que o Júlio, eu devo o Júlio a quando ela está.
O Júlio Ribeiro foi um cara muito legal. Ele tinha a conta da rainha, o pessoal da restauro procurou, falou, tem um menino bom começando aqui, que é o Aguinaldo Pacheco, vai lá. Olha, Eu ganhei a conta da All-Star, ficou comigo anos e anos. Quer dizer, são profissionais diferentes. Agora, esse absurdo que existe hoje, fora o seguinte, nós temos centenas de agências locais nos estados. Porque é o seguinte, por que os governos estaduais não dão conta para a multinacional? São Paulo é local, Rio de Janeiro é local, Minas Gerais é local. Só o governo brasileiro, federal que dá as contas para o governo, para as contas públicas. E não tem sentido. Concordo. Bom, estou terminando o nosso programa. Putz, foi rápido, hein? O tempo voa, né, velho? Pô, você tem tanta coisa para contar, a pessoa ficar um dia inteiro conversando, né? Eu queria agradecer a tua presença, vale realmente um privilégio poder dividir com a nossa audiência o seu conhecimento, a sua história, né? Obrigado. Com certeza que a gente vai poder acompanhar isso eternamente, porque vai ficar guardado lá na internet para a gente acompanhar lá no site do EdNews. Obrigado. Queria agradecer também a audiência e lembrar que EdNews na TV é exibido ao vivo às quintas-feiras e depois fica eternamente no site para disposição de todos nós. Muito obrigado, até o próximo programa.